Bom dia, pessoal, eu sou Paulo Riga, mais um vídeo da série Nibiru, o Planeta Saneador. Continuando esta série de passar para os senhores o que está havendo no grupo da Maria Teresa, que é a Família de Luz, né? A Maria Teresa tem me enviado partes das canalizações, né? Porque após a mensagem que é feita em grupo, por isso que chamou-se Grupo Oração, né? E temos recebido bênçãos, provas de que a própria hierarquia comandada por Jesus, Maria, El Moriá, Mestra Nada e a Mestra Rovena estão participando. Então o que acontece? Eu acho, nós cuidamos dessa parte atrás do véu, e com a manifestação desses seres superiores, eu não poderia deixar ficar aqui olhando para o céu. Então resolvi o quê? Abrir esta série para poder mostrar realmente o que está havendo nos bastidores do grupo da Maria Teresa, passando e comentando o que seja de proveitoso. A Maria Teresa tem mandado, mas são experiências dela, quer dizer, todas são dela, mas intrinsecamente o quê? Mensagens dadas para ela. E a primeira mensagem que Jesus enviou através dela, mas envolvendo certos ensinamentos, foi esse daqui. Então eu vou ler e vamos procurar nos inteirar, comentar o que seja mais necessário para o nosso proveito, estudo e essa bênção que Jesus nos tem mandado. Experienciação de Jesus na Terra, o qual vai como link, vai junto com o vídeo embaixo. Vocês abram a parte de baixo do vídeo e cliquem. Perfeito, pessoal? Experienciação de Jesus na Terra, foi o título que eu dei. Canalizada por Maria Teresa em 1 de fevereiro de 2017, às 7h42, de acordo com o que ela me mandou. Diz o seguinte aqui: para se tornar mestre, Jesus precisa experienciar em todos os sentidos o que é ser humano. Estar preso em um corpo denso, com limitações, dificuldades, dores e aflições. Buscou conhecimentos, vivenciou sua vida, para que pudesse nos ensinar em profundidade que também poderíamos. Contudo, quando foi iluminado e lembrou-se que era um com o todo, optou por não usar em demasia seus poderes para nos mostrar que poderia vencer o mundo e que nós também poderíamos. Exemplo de humildade e valorização do homem. Finalizando, foi esse pequeno trecho então que passou para Maria Teresa, seria então o ensinamento que nós vamos comentar. Em seguida, a oração propriamente, que foi feita em 1 de fevereiro de 2017, só que às 22 horas, como é combinado com o grupo. Maria Teresa dizendo então: a oração foi linda como sempre. Hoje foi especial, pois Jesus se juntou a nós, de mãos dadas, era como se brincássemos em volta da terra. Depois os xamãs, com chocalhos, saudaram a terra. Maria, Mãe Maria no caso, deixava cair rosas. Fiquei tão feliz e mole, quer dizer, mole aquele êxtase, né, de amor, e a terra recebeu todos os raios de energia hoje. Vocês vejam, cada experiência dessa quem passa por uma experiência dessa, ou que eu estou tentando transmitir através de vocês com palavras, realmente não pode deixar de perceber a beleza desse círculo que foi formado. E outra, né, participação de Maria, xamã, do próprio Jesus, que deixou mensagem nesse mesmo dia, só que cedo. Então vamos tentar aqui colocar uns pinguinhos nos is. Vocês se lembram, por exemplo, análogo a Jesus? Vou dar um exemplo físico do que eu passei físico. Eu assistindo ao filme do Mahatma Gandhi, vocês se lembram do Mahatma Gandhi? A historinha do Mahatma é o seguinte: ele era um advogado
indiano, família então abastada possivelmente, que se formou na África do Sul, se formou em advogado na África do Sul. Todo, então aparece no filme, ele que assistiu o filme, ele de terninho, todo na África do Sul como advogado, tentando exercer a profissão dele. E via a situação pelo qual o país dele passava sob o jugo dos ingleses. Os ingleses dominavam a Índia. Então era uns absurdos, queria cobrar taxa de sal, taxa de não sei o que lá, e eles são truculentos. Cada vez que havia algum movimento contra o governo, contra as leis impostas pelos ingleses, eles desciam o cacete, era na porrada mesmo. E Mahatma, não era o Mahatma quer dizer o grande, o avatar. O Gandhi, então financiado por um grande, um milionário indiano, financiado por ele, o que ele fez antes de entrar nessa empreitada, que ele era advogado comum na África do Sul, todo engravatadinho, casou com um cara normal, mas se condoeu tanto com a situação do país dele, que esse mentor então, que proporcionou, ele deu a parte de recursos financeiros para o Gandhi, primeira coisa que ele fez, pegou a família dele. Na Índia, você sabe que até hoje deve ser assim, é muito precário, é um país pobre, então, e é um país comprido, continental, né? Então o que ele fez? Deu a volta no país todo com a família dele, e que normalmente lá é feito em trens. Para o quê? Ver a situação, experienciar a situação. E viu como que a Índia estava em miséria e os ingleses cobrando impostos tremendos, né? Então eu vi esse exemplo, quando eu vi essa experienciação de Jesus aqui na Terra, que é o título que eu dei para esse tema, foi, nossa, Jesus fez a mesma coisa. Antes de ele receber como Micael de Nébadon, antes de ser empossado como Micael de Nébadon, ele resolveu fazer o quê? Nascer aqui como esse grande ser que fez tudo isso aqui, nascer como ser humano e experienciar como Mahatma Gandhi fez na Índia. E Jesus fez fazer o quê? Nos domínios que ele ia participar, ia ser o Micael de Nébadon, antes de ser empossado, ele veio aqui então passar pela experiência. Passou o que então? Dificuldade, dores, aflições, né? Tudo que é inerente à nossa vivência aqui na Terra. Por isso que nós devemos que o quê? Ver esse exemplo de humildade desse grande ser, de valorização do homem, que são os filhos dele, do qual ele mesmo ajudou a transferir lá da estrela de Lira e tudo mais. Observação minha agora que eu gostaria de fazer. Lendo o livro de Urântia, você percebeu exatamente isso, que o próprio Jesus, quando nasceu, conta a vida dele toda, você percebe nas entrelinhas ou nas palestras de Urântia, de que realmente é apagado na nossa mente até Jesus, quando nasceu então como ser humano lá de Maria, né? Ele, até os primeiros dias, a Maria sabia que o anjo falou para ele, falou, olha, vai nascer aí o Senhor do Universo aí na sua barriga, no seu ventre. Deus vai nascer, Filho de Deus. Ela sabia, mas no decorrer da infância de Jesus, aforante aqueles rasgos que ele dava aula nos templos, né? Com 6, 7 anos ele discutia já com os rabinos. A Maria olhava para ele, mas será que esse é o ser que falaram que ia nascer do meu ventre? Porque Jesus era uma pessoa normal, menino alegre, vivo, inteligente, e não demonstrava nada excepcional além disso. Ele não fazia milagres, não fazia nada. E ele não se lembrava, porque foi aos poucos, é um processo. Realmente nascer nesse nível denso nosso, se esquece tudo. Então até eu me lembro que no próprio comentário do pessoal que faz a palestra de Urântia, ele dizia que quando ele estava nessa fase, então, que ele não se lembrava da divindade que ele era, como nós também estamos nessa daí, ele via a água no estado líquido, depois quando evaporava, no estado sólido, que era o tipo quase gelo, né? Havia gelo ali perto. Ele ficava com o olho assim estalado. Eu falei, nossa, como essa natureza, água nesses 3 estados, né? No entanto, ele criou
todo o sistema. Ele criou a água nesse sistema, ele que fez todo o processo, planejou tudo isso aí com a hierarquia dele, são engenheiros, geneticistas, engenheiros que lidam com a parte de biologia, de água, de animal. Ele tem uma equipe tremenda, mas ele não se lembrava disso. Tanto que, veja bem, no próprio templo, quando foram chamá-lo, né, as crianças, ele tinha acho que 6, 8, 10 anos, então as irmãs dele, os irmãos foram lá no templo: Jesus, a mãe está chamando, que é a mãe Maria, né? E ele, perturbado, né? Quer dizer, ele não era visto dentro da família dele como o Avatar, o Senhor, o Cristo, né? Era visto uma criança normal. Então, ele no templo, um grande exemplo de que a divindade dele já estava começando a aparecer, com poucos anos de vida ali, é que ele disse para o pessoal do templo: olha, quem são meus irmãos, meus pais, meus irmãos e irmãs, meu pai e minha mãe, senão vocês que seguem a lei do Pai? Seria o quê? A parte positiva, a parte do amor, a parte do amor ao próximo, a parte da humildade, do discernimento, né? Então você vê que começou a aparecer em Jesus isso aí. Mas não deixa de ser o que? Tudo isso que eu acabei de contar para vocês. A experienciação de Jesus na Terra. E o que ele fala para a gente comumente em todas as canalizações? Eu vivi como vocês aí. Vivi e venci. Tanto que um aspecto esotérico que vocês não sabem é que quando houve o acidente solar, nós somos danificados. O nosso corpo etéreo foi danificado. O que é esse corpo etéreo? São milhares de circuitos elétricos que ligam o corpo físico, que ela fica a 3, 5 centímetros do corpo. É o corpo duplo etérico que a gente chama. Que serve para quê? Como interface para comunicação, que o corpo físico é o mais denso. Ele não manda nada ao corpo físico. O que manda o que é? Corpo astral, que é de emoções, o esplênico, corpo mental, né, que traz as informações do universo e chega através dessa interface, e foi danificado. E ele